A gente está falando de qualquer área que tem relação com negócios, né? Então, eu aprendi muito sobre pesquisa e estruturação de estratégia na consultoria de marca. E aí, só que lá eu comecei a conviver com algumas coisas que, assim, a gente tinha uma habilidade muito grande de buscar informação e de organizar informação e de desenhar estratégias, mas trabalhando em consultoria, a gente acabava que tinha uma dificuldade muito grande de implementação, porque a gente não entende com tanta propriedade, né, a realidade, o dia a dia do cliente. Isso é muito difícil. E aí, dentro da Hotmart, eu comecei a ter essa experiência mais do pneu na rua, né? E a realidade é completamente diferente. Então, a gente vai passar aqui por um framework que ele é bem extenso, mas eu vou usar alguns exemplos reais. No mundo real é muito difícil a gente usar o framework inteiro. A gente usa pedaços dele em momentos específicos. Lá na Hotmart eu entrei para fazer o projeto de branding da Hotmart, né? Então entrei essa postura de estratégia, tive que fazer um entendimento de percepção da empresa e desenhar qual que ia ser nosso posicionamento. Isso foi em 2015 e está desdobrando disso até hoje. Lá eu já passei pelo marketing de produto também e hoje eu coordeno o time de design de produto e estou aí com outras lideranças estruturando o time, né, trabalhando com staffing e fazendo essa liga, né, entre vários produtos, porque a gente tem um pool de produtos que chega a ser mais de 40 produtos lá dentro da empresa e a gente tem que fazer essa cola aí e é isso. Aí deixei o LinkedIn e o Instagram, eu acabo usando mais o Instagram do que o LinkedIn, então se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. E aí vamos para o que vai acontecer aqui hoje, né? Primeira coisa, eu vou explicar o que é UX Strategy, né? Só um adendo também, a apresentação hoje vai ser tipo uma música do Black Alien, que vai ter uns termos em inglês, uns termos em português aí, porque tem muitos termos que fica muito ruim de traduzir. Eu tentei traduzir o máximo possível, mas então, vamos seguindo desse jeito, eu vou explicar o que é UX Strategy. Eu vou falar um pouco da pessoa estrategista de UX, né? Quem que é esse profissional? E vou falar um pouco dos 4 pilares da estratégia de UX. E aí eu vou falar um pouco de análise competitiva também, que é um dos itens, né, que a gente trabalha na estratégia. E a gente vai fazer um exercício prático, que eu vou explicar mais no final. Mas hoje todo mundo vai trabalhar numa análise competitiva, em conjunto. A apresentação de hoje ela é baseada no framework da Jamie Levy, né, no livro que ela escreveu, esse livro é de 2015. Para ficar mais claro, assim, a gente vai passar basicamente hoje pelos capítulos 1, 2 e 4 do livro. O livro é muito profundo, né, então a gente vai passar de uma forma mais geral para entender mesmo o contexto e a gente vai mergulhar um pouco em uma das atividades que existem dentro do framework que ela criou. Esse workshop também, eu participei de um workshop com ela no ILA, em 2017, e aí eu trouxe esse workshop para rodar ele dentro da Hotmart na época, e aí eu agora dei uma renovada nele, dei uma aprimorada e para a gente rodar ele aqui no XDA. Então o blueprint do workshop é o mesmo blueprint que a Jamie Levy levou para a gente lá. Beleza? Então, para a gente começar, né, o que é UX Strategy? Então, primeiro a gente tem que responder com mais clareza o que é uma estratégia, né? Estratégia sobre conectar os pontos. Quando a gente vai falar do termo estratégia, ela tem uma origem, a origem da estratégia ela vem de bases militares, né? Então, o que é a estratégia em termos militares? Entender, né, o cenário, entender o oponente. Então, você tinha que entender o tamanho do exército, você tinha que entender qual que era a topografia do lugar onde que a luta ia acontecer, você tinha que ter uma noção de como que o tempo ia se comportar, você tinha que ter um planejamento de logística, de suprimento. Então, assim, era um entendimento de um contexto enorme para chegar numa batalha e sair vitorioso.
E isso também vem pautado um pouco muito em conhecer quais são os hábitos, né, do oponente. Então, é essa leitura de um contexto amplo para a gente desenhar um plano para a gente chegar num objetivo. Então, a base da estratégia, né, quando a gente vai falar de UX Strategy, é esse olhar amplo, né, de análise de cenário. E aí, quando a gente entra no termo UX Strategy, é bem importante a gente deixar claro que UX Strategy não é fazer o UX Design de uma forma estratégica. Eu acho que hoje quem trabalha em empresas de tecnologia, em empresas de desenvolvimento ágil, tem que usar estratégia para fazer UX Design todo santo dia, né? Porque para acompanhar o desenvolvimento ágil e conseguir implementar as metodologias de UX num contexto de desenvolvimento, a gente precisa de ter raciocínio estratégico para a gente conseguir planejar e encaixar e quebrar essas atividades dentro de um contexto realista no desenvolvimento de software. Então, assim, isso é uma coisa que todo UX designer precisa, mas isso não é o contexto do UX Strategy, né? Então, a gente tem que separar essas duas coisas. UX Strategy é o que acontece antes do UX Design. E o termo ele surgiu, né, quando a gente fez uma congregação aí, uma junção de business strategy, que é um conceito amplo, né, que está em todos os negócios, com UX design. Então, como que a gente chegou nessa síntese? Quando a gente vai olhar para, fazendo um zoom in aqui, né, não falando de business strategy, falando de product strategy, quando a gente vai falar de um produto, a gente tem a figura lá do product manager, o product strategist, né, que é o responsável por entender quais são as possibilidades que existem ali em relação ao produto, entender quais são as oportunidades existentes em mercado, em geopolítica, o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo que este produto pode vir a ser um sucesso, entender mercado e concorrência, então o que já está lá fora, o que já tem sido feito, o que foi feito de errado, o que foi feito de certo, entender o quanto custa, né, então o dinheiro que sai para eu fazer isso acontecer e como que eu vou retornar esse valor investido, né, então quanto que entra. Então esse é o olhar do Product Strategy, de analisar essa visão ampla, nesse contexto amplo do produto. E no modelo de Industrial Designer, né, o Product Designer é quem tangibiliza um conceito que foi elaborado, né, um conceito que foi criado com todas essas análises de estratégia, em algo viável, que seja financeiramente viável, né, de produzir e que tenha retorno financeiro. Factível é que esteja adequado com a realidade tecnológica do momento e desejável, que é de uma forma, tem que construir alguma coisa que seja útil, resolva um problema e que gere desejo no usuário, né? Então, para a gente entender a separação dessas duas disciplinas, que no UX Strategies isso vai meio que se mesclar, porque num contexto de produto, o Product Manager ele olha para um produto específico, fechado, e num contexto de estratégia, a gente tem que pensar num ecossistema de experiências que se interrelacionam, né? Então, a gente tem aí, vários dispositivos que conectam entre si, que têm experiências que são diferentes, né? Uma experiência de fone com uma tela de aplicativo, com armazenamento em nuvem e com o contexto de loja, de mídia, e como que esse ecossistema ele funciona. O objetivo do UX Strategist é entender essas correlações e entender como que ele pode criar valor dentro desse ecossistema e gerar alguma coisa única, né? Alguma coisa que seja disruptiva. Então, assim, para a gente colocar uma definição clara, a estratégia de UX ela tem sucesso quando ela cria uma disrupção no modelo mental. Então, o que é um modelo mental? Se a gente for usar, por exemplo, qual que é o nosso modelo mental de dinheiro hoje, né? Hoje, você tem mendigo na China pedindo esmola com QR Code. Então, o dinheiro ele desmaterializou. A gente tem
a gente troca dinheiro um com o outro com alguns cliques, né? A gente não vê mais o dinheiro. Se for ver há 3.000 anos atrás, o dinheiro era um saco de sal, que você entregava para a pessoa, um saco do tamanho de um cachorro cheio de sal. E aí, esse modelo mental ele vai mudando. Então, teve há 150 anos, era moeda, era bens de prata, depois virou nota, se tirava dinheiro no caixa eletrônico, era a forma de você transferir valor para outra pessoa. Então, isso é um modelo mental, né? Como que a gente lida com um aspecto da vida e como é que a gente resolve essa questão de forma social. E aí, para a gente falar de produtos que quebram modelos mentais, né, a gente tem aí vários exemplos. Temos aí, vamos pegar um exemplo, o Uber, por exemplo, que mudou o modelo mental de transporte, né, de transporte urbano. Então, antes a gente tinha uma tendência de precisava pegar um táxi, a gente tinha que andar até um lugar, ver se tinha táxi, ficar na rua esperando e fazer sinal. E hoje a gente, de onde a gente estiver, a gente com alguns cliques, a gente chama um táxi, chama um motorista, espera pouquíssimo, quando demora 10 minutos a gente acha ruim. Isso até é uma mudança no modelo mental, isso também. Eu vi uma pesquisa do Trend Watching, que eles estavam mostrando que em países em que o Uber se estabeleceu, a paciência geral das pessoas de esperar qualquer coisa diminui, porque as coisas vão mudando, né? As coisas vão acelerando e isso vai mudando a característica de atuação diária das pessoas em outras searas, né? Em outras áreas da vida, né? O Twitter também quebrou o modelo mental de microblogging e a forma como a gente se atualiza. Então, a Hotmart mudou um pouco a forma como a gente vê a comercialização de produtos digitais, né? Quando a gente for falar de modelo de negócio, eu vou entrar mais em detalhes, mas essas empresas, elas quebraram modelos mentais, né? E aí, quando a gente vai falar do profissional estrategista de UX, a gente entra numa discussão que esse modelo aqui, essa planilha, é a forma que a gente lá na Hotmart, no time de produto, a gente quebrou as habilidades de product design, né? Então, a gente criou uma coluna de estratégia, a gente criou uma coluna de design de interação, uma coluna de execução que entra aí muito na parte de UI, e aí lá dentro a gente vai dando peso, né, para essas habilidades para cada tipo de design. Então, quando a gente vai falar de UX design, a gente mostra isso para o designer e fala, ó, se você quiser ser um UX designer, você tem que se desenvolver nessas habilidades. A gente tem um mapa aqui do UI designer, né, que vai um pouco mais para a parte de execução. E aí a gente tem o mapa do UX Strategist. E aí ele pesa muito para o lado da esquerda aqui, que são habilidades que são muito mais relacionadas a negócio do que relacionadas a design em si, né? Então, só para a gente passar rapidamente aqui pelas habilidades, então são habilidades de análise de concorrência, né? Análise de tendência. Então, olhar que isso está muito relacionado com o que a gente vai fazer hoje, que é olhar o que as outras pessoas estão fazendo, olhar como que os comportamentos estão se transformando. Entendimento do negócio, quando a gente coloca do negócio com O, a gente está falando do negócio específico em que a pessoa atua. Entendimento do produto em que a pessoa atua, então no contexto da Hotmart, a pessoa entender da Hotmart e ela entender, por exemplo, uma pessoa que trabalha no nosso produto de EAD, do contexto de produtos de EAD. Entendimento de produto, que é metodologias de product manager, né, de como que a gente desenvolve produtos de forma geral, análise de dados, consolidação de dados, essa visão holística aí, né, de UX Strategy, que é conectar as pontas, tem que entender de branding, do ponto de vista de como que uma mudança, né, no posicionamento, uma mudança no que eu faço com o negócio, ele pode impactar na percepção da marca. Não é uma pessoa que tem que dominar a branding, mas tem que entender essa correlação. Tem que ser forte em negociação, porque tem conversas a níveis estratégicos,
entender de ativação de produto, que é a forma como a gente vai veicular, né, um produto digital, como é que a gente vai fazer esse produto ganhar escala, trazer usuários, entender como que a gente enquadra o problema e tem que ser uma pessoa com uma maturidade de assumir a responsabilidade de ser dono daquilo que ela está assumindo ali, né? E aí eu não vou entrar tanto dentro das questões aqui das outras habilidades, não, mas eu vou compartilhar a apresentação depois e vocês podem dar uma analisada também. E aí, quando a gente vai olhar quem que é esse estrategista, né? Quando a gente olha, isso aqui é um gráfico de um reporte que foi feito pela Envision, que mede a maturidade do design dentro de organizações, e ele criou uma escala que vai assim, da menor maturidade, que é esse level 1, até a maior maturidade, que é o level 5, e ele colocou alguns nomes aí, né, alguns títulos aí. Então, a gente tem os produtores, que são aqueles designers que estão muito ligados à interface, à construção da coisa em si. Os conectores são os que estão ligados à facilitação, que tem essa habilidade de conectar outros times, né, num diálogo e trazer soluções que são criadas em conjunto e criar alinhamento entre a empresa. Os arquitetos são aqueles que são mais ligados à automação, né? Então, quando a gente vai falar desse contexto, esse conceito novo de design system, que é a gente ter uma estrutura automatizada de design que consegue acelerar o progresso, né, das práticas de design, então a gente está falando dos arquitetos. Os cientistas são os designers que são muito ligados à métrica, então quem está analisando um dado e tem como fazer uma intervenção de usabilidade e falar como que isso impacta em dinheiro. Isso é uma habilidade difícil. E a gente tem lá no final os visionários, que aí são os designers que desenvolveram essa habilidade estratégica. Então, isso aqui eu coloquei só para ilustrar que o estrategista de UX, né, maduro, geralmente ele é um profissional que tem vivência, né, um profissional mais maduro, que já teve várias experiências, provavelmente já passou por muitas dessas áreas, mas essa é uma visão linear, e existe uma outra visão que ela é sistêmica, que eu acho mais interessante, que ele não coloca isso em uma carreira linear, porque muitas vezes o estrategista de UX, ele não precisa nem de ser vindo da origem de UX design, ele pode vir de uma área de negócio, por exemplo. E aí ele é a pessoa que tem essa visão da estratégia de negócios, mas muitas vezes a empresa pode ter um estrategista e não ter uma maturidade em arquitetos e connectors. Então, essa visão linear, ela não é muito real, né? Não é realista. E aí, então, só para a gente entender, né, esses contextos de time, então a gente pode ter times que têm estrategistas muito fortes e têm uma maturidade de design baixa, mas o profissional de estratégia, né, o visionário, é um profissional já mais amadurecido. E aí o objetivo, né, do estrategista de UX é ajudar o time a moldar a visão do produto, então é essa visão ampla, então a gente ainda nem começou a falar ainda de como que vai ser a experiência, e colocar todo mundo na mesma página. Quando o time tem clareza, né, da visão, e a gente tem como se fosse um boliche, né, que você coloca ali aquelas proteções laterais, e a bolinha não vai sair para fora do trilho ali. Então, esse tipo de apoio que o estrategista consegue trazer e permite que o time teste dentro desse campo de ação sem perder o foco, né, do produto. Então, ele traz essa visão direcionadora. E aí, quando a gente vai falar de UX Strategy, a gente, no framework da Jamie Levy, né, existem outras formas, ela trabalha com esses quatro pilares, né? Então, a estratégia de negócio, Value Innovation, que a gente vai passar por todos aqui, Validated User Research e Killer UX Design. Esse slide aí fala um pouco por que eu não traduzi, né? Porque senão eu ia ter que colocar aqui um UX Design foda pra caralho, umas coisas assim, porque não tem tradução. Então, quando a gente vai olhar primeiro para Business Strategy,
o que que é essa visão, né, de Business Strategy segundo o framework. Business Strategy é o que dá aos criadores de produtos a direção para crescer no mercado, vencendo a concorrência, e para isso acontecer, o negócio precisa identificar e utilizar uma vantagem competitiva continuamente. Então, como eu falei, esse direcionador, né, ele dá a direção, ele entende quem está competindo, né, com quem que a gente está brigando ali, e ele entende o que que é a vantagem competitiva do negócio que a gente está desenvolvendo. E aí, isso é uma teoria, né, do Michael E. Porter, de 85, eu estava nascendo, esse cara estava falando disso já, que existem duas formas primárias de vantagem competitiva. Ou você domina o mercado através de custo, então o seu produto ele é o mais barato e ele então é mais acessível e ele alcança mais pessoas. A gente tem estratégias igual do Walmart, da Target, desses grandes varejistas que eles estão bem concentrados nessa vantagem competitiva de custo. Opa, alguém vai falar alguma coisa aí, algum comentário? Vou seguir aqui então. E a gente tem diferenciação. Diferenciação é quando você cria algo que é novo, algo que supera as expectativas e que nenhum outro player, né, nenhum outro rival consegue entregar uma solução, uma experiência no mesmo nível. Então, você consegue subir o preço da sua oferta e alcançar também um público específico ali. A gente está comparando aqui Jack Motors com BMW, por exemplo, né, trazendo para o contexto de automóveis. E no mundo de produto digital, diferenciação e UX é o que muda o jogo dos produtos, né? Só um parêntese aqui também, uma coisa que eu esqueci de explicar. Esse framework, quando a gente fala de UX, a gente pode falar de uma variedade de implicações, né? Quando a gente fala de um evento, a gente está falando de UX, mas no contexto aqui da discussão, a UX ela é voltada somente para produtos digitais. A gente está falando só de estratégias digitais aqui. E nesse contexto, a UX muda o jogo, né? É uma coisa que o exemplo do Snapchat aí, que o Snapchat ele revolucionou a forma como a gente comunica, né, em rede social mobile. Depois veio o Instagram e o Facebook com uma estratégia de negócio. Tentaram fazer uma aquisição do Snapchat, não conseguiram, e aí eles começaram a desenvolver uma solução parecida e matou o Snapchat por causa de grana, né? Então, o Facebook tem essa tendência aí de sair engolindo todo mundo, mas quem criou essa disrupção de stories, né? Hoje todo mundo faz stories por causa do Snapchat. Aí o Instagram veio e destruiu, aí chegou outro agora, o TikTok, que é chinês, que pegou esse contexto do microvídeo e agora ele colocou algumas ferramentas de edição e começou a ganhar mercado porque ele identificou que um público jovem tem essa pegada, né, de compartilhar de uma forma mais criativa, e agora o Instagram já lançou o Reels aí, correndo atrás do prejuízo. Então, é uma batalha de UX. Isso aí, basicamente, é entender o que está acontecendo na sociedade e mudar a experiência de uso e de comunicação. E aí a gente cai dentro do conceito de modelo de negócios, né? Quando a gente vai falar de business strategy, a gente tem que analisar sempre o modelo de negócios, que é um framework, que é um documento que explica como que as empresas criam valor, como que elas entregam valor e como que elas capturam valor. Para não delongar demais, eu coloquei aqui uns círculos nas partes do framework. Eu não vou chegar a entrar no framework, mas essas são as partes do framework que geralmente o time de tecnologia, de produto e de design, eles conseguem ter mais influência. E aí fica aí também para a gente ver depois. E aí a gente entra na questão de value innovation, que é um dos pontos chaves aqui, né, de quando a gente está falando de disrupção de mercado, de estratégia de UX. E aí a gente tem que começar falando dos dois tipos de inovação que a gente tem. A gente possui a inovação incremental, que ela
ela melhora uma experiência já consolidada para uma base de usuários que já é o seu cliente. E, geralmente, ela tem uma tendência de ter um crescimento, uma expansão de mercado menor. Quando a gente fala de uma inovação disruptiva, é o que a gente falou lá atrás de uma mudança no modelo mental e, geralmente, essas inovações elas tendem a ter uma velocidade de crescimento exponencial. O TikTok mesmo é um exemplo disso, que é uma rede social de 2016 e hoje, ano passado, ela já foi dentro dos Estados Unidos, né, um produto chinês. Dentro dos Estados Unidos foi o produto, a rede social mais baixada no iOS. Então, assim, a velocidade que isso vai ganhando no mercado é muito grande porque ela achou ali uma forma de interação que era uma demanda reprimida, né? Geralmente a inovação incremental não tem esse poder. E aí, quando a gente vai falar de inovação, quando a gente olha para a cadeia de valor tradicional, geralmente as coisas eram construídas de forma linear, né? Pegando o exemplo aí de um carro, por exemplo, eles passavam por todas essas etapas de pesquisa, desenho da solução, aí com o desenho ia fazer captação de recursos, orçamento, estruturava a produção, levava para o mercado, aí tinha o esforço de venda, e aí depois que entregava, começava a etapa de serviço. E nesse modelo, você pode desenvolver uma vantagem competitiva em cada uma dessas torres, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Coca-Cola, que ela tem uma vantagem competitiva em distribuição, marketing e talvez em produto, né? Tem um teste cego aí que já prova que a gente gosta do produto muitas vezes pelo impacto visual. Nem sei se a Coca-Cola é um produto tão melhor assim, mas a nível de distribuição e de venda, né, eles são incomparáveis. Quando a gente vai falar de produtos digitais, essas camadas, né, que acontecem linearmente, né, em série, elas são paralelas. Então, muitas vezes você está fazendo a pesquisa, está prototipando o design, enquanto você já está fazendo a venda de uma coisa que não está pronta, e o marketing está acontecendo e a produção acontece no meio. Então, as coisas não acontecem de forma tão espaçadas mais e ficou mais difícil da gente conseguir criar uma vantagem competitiva focando em apenas uma dessas camadas do negócio, né? E aí, quando a gente entra no modelo de produtos digitais, a gente chega nesse framework também que a gente começa a enxergar que o value innovation ele vem da mescla da busca simultânea por custo e diferenciação, que a gente começa a criar coisas que são novas e que custam menos para as pessoas ter uma vida mais eficiente, né? Produto digital está muito ligado a serviço, a eficiência. E aí, de exemplo, a gente tem aqui o Airbnb, que se a gente for ver, antes do Airbnb surgir, a gente tinha esse oceano vermelho, né, esse mercado que já era bem inflado de hotéis. Aqui coloquei as grandes marcas, mas a gente ainda tinha o contexto dos pequenos hotéis espalhados de forma não mensurada, assim. Então, assim, o turismo em si era um mercado já bem saturado. E aí o Airbnb ele veio com um serviço digital que ele achou um oceano azul no universo de sublocação. E por que ele foi tão relevante, né? Ele trouxe uma novidade a baixo custo, com utilidade, e ele conseguiu isso através de experiência. Antes do Airbnb existir, a gente já conseguia fazer sublocações na internet. Isso aqui eu acho que é de 2012. Lá nos Estados Unidos, para você fazer uma sublocação de imóveis, tinha que entrar lá no Craigslist, aí você achava lá essa marcadinho de vermelho aí, sublocações temporárias, e aqui à direita é um anúncio. Então, aqui a mulher está anunciando uma casa na praia,
por $39. A foto do anúncio é uma casa que parece 3D, então você não sabe nem se a casa existe de verdade. Ela dá o telefone dela e o nome e fala para você não enviar texto. Então, assim, nenhuma documentação de uma conversa existia. Então, era um empreendimento muito arriscado. Você chegar lá e não ter nada, você chegar lá ser uma casa de cracudo lá, sei lá, prostituição. Então, era um tipo de negócio que você não tinha segurança nenhuma. E o Airbnb ele trouxe como experiência esse atributo, né? Então, isso aí é a home do Airbnb, sprint de hoje. Achei interessante que eles até já se adaptaram bem aí ao contexto Covid, né? Já estão vendendo experiência online, casas inteiras, pressupondo que você vai sozinho. E aí eles conseguiram cercar, né, essa questão de uma forma que dá segurança para as pessoas que estão sublocando. Então, você tem o benefício do custo. Uma vez eu fui para a Alemanha, eu peguei um Airbnb lá de excelente qualidade. Eu paguei 14 euros, um quarto para duas pessoas. Tipo, é mais barato do que eu ficar em Ipatinga, aqui do lado, num hotel. E aí, as duas coisas que fizeram essa experiência dele ser tão confiável, tá aqui nessa tela, que foi a experiência de pagamento controlada. Então, ele conectou aí a realidade de pagamento e também a parte de confiabilidade do usuário, né? Então, a gente tem aqui depoimentos, a gente tem ranking, a gente tem um sistema de controle que gera segurança. Quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente fala de como que um usuário se sente ao usar um produto ou um serviço. Então, o Airbnb ele conseguiu trazer toda essa estrutura, essa operação, de uma forma que leva segurança para o usuário de ir para a casa de um desconhecido em qualquer lugar do mundo e sem preocupação, porque ele sabe que ele está resguardado ali por causa de uma tecnologia e de uma experiência que ele tem com o produto. E aí a gente tem uns exemplos aqui também de produtos que estão tendo muito sucesso, né? Estão evoluindo bastante, que eles estão vendendo nada mais, nada menos que tempo. Então, quando a gente fala de value innovation, a gente começa a perceber na era moderna que tempo, ele começou, pensando lá em modelo mental que a gente falou lá atrás, o tempo ele começou a valer muitas vezes até mais do que dinheiro. Essas duas ferramentas aí, que é o Zapper e o If This, Then That, eles são ferramentas de automação que você consegue automatizar. Se uma coisa acontecer em um serviço digital, ele vai fazer outra ação em outro serviço digital. E o If This Then That, ele já está até extrapolando isso, né, quando a gente vai falando dessa evolução de modelo mental e do papel do UX designer. Quando a gente vai falar de IoT, por exemplo, que é a internet das coisas, o If This Then That, ele já está conseguindo, por exemplo, se você pede uma pizza no aplicativo da Domino's, você já consegue, ele já manda automático o seu forno que está conectado à internet ligar, porque você sabe que sua pizza não chega quente, você vai esquentar. Ou você está saindo do seu trabalho, dependendo do aplicativo que você bate ponto, você bateu o ponto para sair, ele liga seu ar-condicionado. Então, olha como que a gente está começando a automatizar as coisas de uma forma fora do contexto digital, né? A gente já está começando a influenciar no mundo físico e material com produtos, e tudo isso nasce oportunidade para a experiência de UX, né? Então, assim, é um mercado que ele já está aí acontecendo há 20 anos, vamos pegar aí de internet, mas ele está começando a engatinhar agora, e é um segmento, assim, quem está estudando, né, UX design, pode ter certeza que se não cair um meteoro na Terra, a gente está com muita coisa para fazer e muita coisa interessante surgindo aí. Aqui um outro exemplo do LinkedIn, que também, para exemplificar aqui, o Value Innovation vem quando um serviço ele se torna indispensável, né, na vida das pessoas. Então, todo mundo que está aqui hoje provavelmente tem o LinkedIn e não participa de um evento sem o LinkedIn, ninguém tem mais cartão. Então, para um profissional da área de tecnologia, isso é um aspecto praticamente indispensável, né? Então,
olha como é que eles ganham importância na vida das pessoas. E uns exemplos aqui de Value Innovation, como que isso se gera, né? Então, muitas vezes isso vem da combinação de experiências complementares e distintas. A gente tem o Periscope aí, que também foi assassinado pelo Instagram. Mas hoje a gente só tem stories no Instagram e IGTV por causa do Periscope. Desculpa aí, gente, bater a campainha aqui. Então, tem o Waze também, que ele extrapolou a proposta de valor de uma solução existente, que era o Google Maps, que já existia, e ele colocou o crowdsourcing, e aí gerou uma disrupção em valor também. E o Eventbrite, que ele juntou duas experiências, duas features de concorrentes que já existiam, que era o Meetup, que ele só permitia você gerar meetups gratuitos, e integrou isso com o sistema de pagamento, você começou a ter meetups, igual o que a gente está tendo aqui agora, pago. Então, são exemplos, né, de como que a gente cria value innovation. E aí a gente entra no outro pilar, que é o pilar de experiência do usuário, de validação de pesquisa, né, que é simplesmente validar sua proposta de valor com consumidores com problemas reais e com métodos mensuráveis. Isso eu coloquei simplesmente de forma irônica, porque é uma das atividades mais difíceis que existem, né, validar uma proposta de valor. E, basicamente, para a gente falar desse pilar que está dentro de um capítulo de um livro, é um outro livro inteiro, que a metodologia do Lean Startup ainda é a mais eficaz, né, para a gente trabalhar essa validação com o usuário, mas se a gente tem uma hipótese de que um produto ele vai solucionar um problema, e isso está só na cabeça de quem teve a ideia, existe uma chance muito grande dessa hipótese não estar correta, dela estar um pouco enviesada, e às vezes você gasta um investimento muito alto para desenvolver um produto, e na hora que você lança esse produto, ele é uma catástrofe porque você não validou a sua hipótese com quem tem o problema de fato, né? Eu já ouvi histórias, por exemplo, para exemplificar, de uma empresa de seguros que fazia seguro de baixo custo, e o diretor da empresa, que tinha uma BMW, que achava absurdo o seguro do carro dele não ser da empresa que ele dirige. E aí ele queria que desenvolvesse um modelo de seguro para um carro de alto luxo, para um modelo de negócio que era de baixo custo. Então, assim, esse tipo de viés que a gente consegue matar com uma validação. Aqui eu trouxe um exemplo real, né, que a gente usou lá na Hotmart, que foi agora na pandemia. A gente começou a ter um volume de acesso enorme e a gente não estava conseguindo mapear a origem, né, desse tipo de acesso, e aí a gente percebeu que a gente não prestava um serviço, que o movimento de mercado era muita gente tentando migrar do físico para o digital, e a gente não prestava nenhum serviço para atender uma demanda de serviços online, que era simplesmente você comprar um horário e fazer uma consulta ao vivo, um atendimento ao vivo. E aí, quando a gente vai falar de validar propostas, a gente tem que pensar em custo também. Quanto mais barato for um teste, melhor. Então, muitas vezes você pode fazer simplesmente um questionário e conversar com o seu público lá e coletar esses dados de uma forma muito barata. Mas no contexto da Hotmart, para a gente era barato o suficiente colocar um beta no ar. Então, a gente desenvolveu um produto de serviços online com 14 dias, foi uma força-tarefa gigante, porque a gente juntou vários times, né, porque é um produto que tinha vários pontos de contato dentro da empresa, e a gente conseguiu colocar uma versão, um MVP no ar com 14 dias e já começar a oferecer isso para cliente. Nós, designers, do ponto de vista de experiência, a gente tinha completa certeza de que o produto não estava redondo, né, a nível de experiência, porque a gente não fez nenhuma pesquisa direito, a gente conectou as pontas do desenvolvimento, entendendo o que seria
viável de fazer o mais rápido possível, porque a ideia era colocar uma solução com o que a gente já tem o mais rápido possível para validar com clientes com um produto pronto. E a gente do time de experiência do usuário, a gente tinha convicção de que o maior problema do usuário seria não ter tanta flexibilidade na agenda. A primeira experiência, ele só conseguia marcar um dia e aí pegava todas as horas do dia. Ele não conseguia colocar de 10 a meio-dia e de 3 às 6. A gente tinha convicção que isso ia ser a maior dor. E quando a gente foi conversar com o usuário, a gente foi entender o que os usuários estavam sentindo falta, a gente descobriu que esse não era o maior problema. A gente está tratando esse problema, eu não posso abrir aqui, porque a gente ainda está desenvolvendo essa solução, mas a gente validou, né, a gente ia investir em desenvolvimento numa feature com uma hipótese, com uma suposição errada, e a gente validou isso com o usuário e pivotou o desenvolvimento do produto. E aí, para finalizar, né, os pilares, vou até tomar um chá aqui, que eu estou falando demais. Se eu tiver muito rápido aí, vocês me dão um toque que eu começo a falar e vai saindo. Então, quando a gente vai falar de Killer UX Design aí, é o último pilar, né, do UX Strategy. Aqui é uma quote do livro, né, da Jamie Levy, que eu acho interessante, que ela fala: se você está seguindo as boas práticas, você não está inovando. Que é também uma quote perigosa, né, que para você parar de seguir as boas práticas, você tem que dominá-las, então não é sair fazendo qualquer coisa, não pode ser quebrar as novas práticas de forma preguiçosa, mas é uma provocação que a gente só inova quando a gente arrisca, né? Então a gente tem o UX Strategist, ele é um profissional que ele tem que assumir o risco e muitas vezes isso dá um frio na barriga, você vai arriscar um valor alto da empresa e são coisas de inteligência emocional que esse profissional tem que desenvolver. E quando a gente fala de experiência do usuário, né, eu até dei o exemplo lá no Airbnb, é como que um usuário se sente. Então, essa capacidade de capturar qual que é a emoção do usuário em momentos da jornada, do uso do produto, ele é essencial, né, para a gente ter um UX design de alto padrão. E aí a gente tem que mapear, né, como que ele se sente quando ele está tentando concluir uma tarefa ou um objetivo. E o killer, né, que vamos colocar aqui, que é o foda pra caralho, ele acontece quando a gente tem uma experiência sem fricção. Eu acho que um exemplo mais próximo que a gente tem hoje é o Uber, que a experiência do online e do offline do Uber é muito imperceptível, né? Você pede o carro ali, entra no carro, sai do carro e você não tem nenhum ruído ali, né, nessa experiência. É muito fluida. E aí que eu trouxe alguns atributos, né, do que o UX design é foda pra caralho, que são coisas a se desenvolver, né? Quando um UX vai trabalhar num projeto de, de uma estratégia robusta desse porte, esse tipo de habilidades são imperativas, né? Então, ele tem que saber trabalhar colaborativamente na origem da ideia, e isso requer que o UX designer entenda bem da origem da ideia, do mercado e de tudo que a gente está falando aqui. Esse framework, geralmente, ele não é conduzido por uma pessoa só, então não é uma pessoa que é especialista nisso tudo, é um time que faz, né, que executa, mas assim, você tem que ter uma noção de todos os pilares para você conseguir se engajar num time que faz um trabalho desse nível de complexidade. Ele desenha experimentos estruturados para validação e sabe como medir, que é importante também. Ajuda a definir momentos chaves e features críticas para o produto. Tem a habilidade de coletar a dedo features de competidores e outras referências e remixá-las de maneiras inovadoras, que isso também vem muito do olhar para fora, né, de saber pescar o que está sendo efetivo na concorrência e nas referências e puxar para dentro.
e aprende tudo sobre o mercado existente, buscando gaps de UX que podem ser explorados e criando saltos de valor e oferecendo algo que torna a vida das pessoas mais eficientes. Conversa diretamente com o usuário também. O UX sem o U não existe, né? E é bem comum a gente ver UX designers que não conversam com usuários. Isso é a parte difícil do processo, muitas vezes, para você vender isso dentro de uma empresa, porque quem não é da área de design muitas vezes não vê valor nisso. Costura a experiência, né, por todos os pontos de contato, o exemplo aí do Airbnb e do Uber que eu dei, que é uma experiência que acontece online e offline, e isso requer que ele desenvolva uma habilidade de ter capacidade de dar zoom in e olhar para os detalhes da experiência, e zoom out e olhar para o contexto global, né? Como é que são os fluxos de receita, como é que minha empresa ganha dinheiro, o que os outros concorrentes estão fazendo de inovador, em quais países que eles estão entrando, qual é a estratégia que eles estão usando para entrar em outros países. E quando a gente vai no zoom in, a gente está falando de microcopy e de como que o usuário vai ter clareza do que eu estou falando aqui nesse momento da jornada, nesse aspecto do produto. Então, o killer UX designer aí, o UX designer foda pra caralho, ele tem que ter essa habilidade de dar o zoom in e o zoom out. E aí a gente... Ó, tem mais um slide aqui. Então, concluindo isso que eu falei, né, o Killer UX Design, ele não pode existir sem os três pilares, é inviável. Isso não acontece por sorte, então é só com prática e imersão que a gente consegue aprofundar e ter quase um conhecimento intuitivo, né, do produto ali, de como que o valor é gerado da soma das partes tangíveis e intangíveis, né? Pegando um exemplo, Hotmart, por exemplo, eu que estou lá dentro, ter conhecimento do poder que o time de eventos da Hotmart, o tanto que ele é potente no mercado, né, o tanto que ele é eficaz e o tipo de experiência que ele causa no público que participa dos nossos eventos, a forma como o meu time comercial trabalha e o time de CX, a gente entender todas essas partes relacionais e conseguir trazer uma experiência coerente para dentro do produto é o que faz um produto realmente ele ter essa quebra de expectativa e, às vezes, mudar modelos mentais, né? E aí, entrando para a última etapa aqui, para a última parte da talk, né? A gente vai falar agora um pouco de análise competitiva. O que a gente preparou foi mais ou menos, a gente está dentro do timing, mais ou menos 1 hora de apresentação. E aí a gente vai fazer um exercício de 1 hora também, que é relacionado a essa questão da análise competitiva, que no framework do livro é quase psicótico, né? O nível de aprofundamento que a gente faz no framework do livro é analisando minúcias de detalhes de cada parte, né? Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aí na call. Eu não consigo ver, não. 87, 88, não. 38? 88. 88? Nossa Senhora. Bom demais. Então, a gente vai ter que montar uns grupos aí. Então, beleza. Eu vou explicar um pouco como é que isso vai conduzir e depois explico o exercício. Então, análise competitiva, né, usando o exemplo do próprio livro ali, é como descascar uma cebola, né? Se você não sabe o que você não sabe, você está correndo de aprender isso da forma mais difícil. E a metáfora do descascar a cebola é a metáfora dessas camadas, né? Então, é uma tarefa que ela pode ser feita de forma superficial, você vai conseguir ter dados, né, de forma superficial, mas é uma tarefa que, para ela ser bem feita, você tem que ir aprofundando nessas camadas, e é aí que você vai encontrar o ouro, né? Quando eu falei lá do mundo real, né, de quando a gente sai da consultoria e vai para a empresa, é importante a gente entender esse paralelo, porque
Na consultoria, o produto que a pessoa está vendendo, que ela está entregando, é essa análise, né? Então, assim, ela desenvolver essa análise em profundidade, ela é o produto que ela está sendo paga para fazer. Dentro da Hotmart, não é esse o meu foco, né? O que eu tenho que entregar não é uma pesquisa, eu tenho que entregar é o valor que essa pesquisa traz. Então, é muito importante a gente entender em quais camadas da cebola, né, em qual parte da camada que a gente tem que aprofundar num contexto dentro de uma empresa, dentro de uma startup e de uma empresa de tecnologia. E aí você vai aprofundar nas camadas internas ali dentro, né? Um exemplo que eu tenho aqui de vida profissional, existe, hoje a gente está fazendo um movimento de expansão de mercado para os Estados Unidos. E aí a gente fez, lógico, uma pesquisa de mercado em relação aos players dos Estados Unidos, para a gente entender, primeiro, qual que é o nosso diferencial competitivo e, segundo, o que o mercado valoriza lá, né? Então, a gente entendeu que, assim, quando a gente vai falar de modelos de receita, né, a forma como a gente captura dinheiro, a gente... o nosso modelo é de revenue share, né? Então, ninguém paga nada para usar o produto e quando ele vende alguma coisa, a gente captura uma porcentagem desse valor. É um modelo de negócio muito interessante, é o que fez a Hotmart virar o que virou, né? Hoje é o maior conglomerado de educação à distância do mundo, é a Hotmart, né? Depois da aquisição da Teachable. E o que ajudou a gente a chegar nesse patamar é o modelo de receita, porque o nosso modelo de receita, que é Revenue Share, ele coloca uma mentalidade dentro da empresa que a gente só ganha mais dinheiro se o nosso cliente ganhar mais dinheiro. Então, todos os nossos esforços de marketing, do comercial, de produto, é para fazer o usuário vender mais, fazer o usuário ter mais performance. E isso vira um ciclo vicioso, né? Se o usuário vende mais, a gente recebe mais valor, a gente tem como investir mais e melhorar a experiência para o usuário conseguir vender mais. Então, esse modelo de negócio que a Hotmart desenvolveu lá atrás, né, que quando a gente está falando de modelo de negócio e a empresa escala um pouco, é uma coisa muito difícil de mudar. Então, isso dá para a gente uma vantagem competitiva enorme. Mas quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente começa a ver muitos concorrentes que já são amadurecidos com o modelo de negócio de SaaS, que é modelo de assinatura, que você paga uma mensalidade ali e você tem uma cota para usar um volume específico ali de coisas do produto. E para a gente entrar no mercado americano é mais difícil, porque a mentalidade do americano é, quando eu sou grande, o modelo de revenue share para mim é caro e o modelo de assinatura é mais barato. Então, é esse tipo de olhar que a gente tem que olhar. Então, a gente não olhou para todos os aspectos que a gente vai olhar hoje dos concorrentes, mas a gente conseguiu focar no que a gente precisava descobrir. Tem um outro produto que a gente está descobrindo, que a gente está testando hoje em beta, né, um produto novo também que eu não posso abrir muito o que é, mas a gente está fazendo uma pesquisa profunda em como que a gente precifica. Então, a gente está entendendo como que outros players de mercado, eles precificam um produto similar para a gente conseguir ter uma penetração de mercado competitivo, já sabendo qual que é o nosso diferencial competitivo além do custo, né? Que a Hotmart hoje ela tem uma capacidade de integração, né, para o produtor digital, para quem vende produtos digitais, que a gente consegue entregar uma experiência de ponta a ponta, né? Desde quando o cara começa a pensar em vender até o cara distribuir a receita dele com os parceiros, a gente pega isso de ponta a ponta. E isso já é um diferencial competitivo. Então, assim, entender, né, o que você não sabe é a melhor forma de você não aprender errando por si próprio, né? Então, é analisar o que os outros já fizeram para a gente pular etapas, né? Não repetir. Então, o que a gente vai fazer, né? Hoje a gente vai fazer uma análise competitiva com o framework aqui que eu estruturei. A gente vai analisar o que os concorrentes eles estão fazendo de errado
a gente vai analisar o que eles estão fazendo de certo, a gente vai tentar entender por que os clientes deveriam vir até nós, né? Pensando que nós aqui vamos ser uma empresa, e não para os concorrentes, e entender, né, quais são as boas e más experiências que os clientes têm tido com os competidores. Por que fazer, né, uma análise competitiva? Então, é entender as alternativas existentes, encontrar as oportunidades no mercado, ganhar insights nas tendências de UX mais recentes dentro do nosso segmento, não permitir erros, não repetir erros já cometidos, como eu falei, e melhorar o que já foi feito corretamente. E por que a gente inclui o UX Designers nessa etapa de análise competitiva, né? Por que é importante? A gente consegue, com o nosso olhar de design, analisar quais são as melhorias de design a nível de detalhes. Então, muitas vezes, uma qualidade de UI ou a forma como algum produto trabalha em microinteração, ela é um diferencial que deve ser considerado. A gente consegue, ao fazer essa análise, já ter um olhar para simplificação, então a gente consegue reduzir jornadas só analisando o concorrente. Então, é um olhar crítico que a gente tem que ter durante a pesquisa. Eu não sei qual é a divisão, né? A gente tem 88 pessoas, quantas são designers, quantas são UX writer, quantas são pessoas de administração. Isso não faz diferença aqui para o exercício que a gente vai fazer, mas a gente vai dividir os grupos de forma aleatória e a gente vai dar um momento para vocês se auto-organizarem. E aí é importante que vocês identifiquem, né, no grupo quem são as pessoas que com habilidades específicas para fazer esse tipo de análise. Então, na hora que eu vou explicar o exercício, eu vou voltar nesse assunto, mas o olhar do design na hora da pesquisa, ele tem que estar voltado para essa questão de melhoria da qualidade do design em si, simplificação de jornada. A gente também tem redução de custo quando a pessoa que realiza a pesquisa é a pessoa que executa o produto, porque você diminui o tempo, né? Você não tem handoff. A pessoa ela já está com aquilo tudo fervendo, está latente dentro dela, você tem menos desperdício. É uma oportunidade de desenvolvimento de equipe quando você tem uma pessoa mais júnior na equipe e você coloca ela para parear com uma pessoa sênior. E também detectar oportunidades de inovação de UX, né? Que é essa pincelar, isso aí pensando padrões de usabilidade que são interessantes que a gente pode aglutinar numa experiência nova. Então, beleza, eu vou explicar o exercício antes de mais nada. E aí, na coluna A aqui, eu coloquei o número do grupo. Então, se você for cair no grupo 2, você vai cuidar da linha 4 aqui, que é a linha do grupo 2. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar que a gente está criando um novo produto, a gente teve uma ideia que a gente vai conseguir fazer um produto que vai integrar um marketplace, então pegando aí um modelo de Amazon e americanas.com, e a gente vai conseguir criar com esse marketplace um produto que integra uma entrega colaborativa, a parte de delivery ela é colaborativa. A gente não usa grandes players de entrega como Correios e UPS, etc. E aí, quando a gente vai fazer uma análise competitiva, a gente analisa os nossos competidores diretos, né? Que são esses... aqui tem uma tag, aqui, uma linha 2 de competidores diretos, e a gente tem de competidores indiretos. O que é isso, né? Competidores indiretos são as pessoas que estão compartilhando, né? Estão brigando com você pela mesma fatia de mercado, né? Então, se eu sou um iFood, o Uber Eats é meu competidor direto. Só que se eu sou um iFood, eu posso ter um delivery aqui do lado da minha casa, aqui de um restaurante específico, que eles têm o delivery próprio, que ele é um competidor indireto meu, ou eu tenho algum outro produto de e-commerce, eu coloquei até aqui o Envino aqui, que vende vinho, que também pode roubar um pedaço do meu share de forma indireta. Então,
é importante a gente ter essa visão do que é um competidor direto e o que é um competidor indireto. Aqui eu dividi de uma forma um pouco não muito clara, né, pelo bem da ciência, porque se eu colocasse aqui competidores indiretos, a gente ia acabar colocando muitos players que são pequenos, né, e aí a gente ia ter dificuldade de achar informação de mercado. Então, eu espalhei aqui para a gente simular grandes players do mercado, que a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa análise, e aí a gente vai preenchendo essas colunas. Então, como é que eu estruturei aqui a planilha, né? A gente tem aqui a primeira coluna que a gente vai colocar a URL do competidor, né? Ou da loja do aplicativo. A gente vai começar a mapear isso. E aí vocês vão fazer isso em conjunto. Como vão ser grupos de 8 pessoas, eu vou dar 10 minutos mais ou menos para vocês se apresentarem e se conhecerem. E aí vocês vão dividir tarefas. Cada pessoa do grupo, ele vai assumir uma ou duas colunas aqui. E aí a gente vai preenchendo essa planilha em conjunto. Aqui a gente tem, na coluna daqui, nome de usuário e senha. Eu sugiro que algum responsável do grupo crie um e-mail com uma senha para compartilhar com todo mundo e coloque aqui. E eu coloquei sempre algum comentário aqui na primeira coluna que explica um pouco do contexto dessa coluna. Então, eu tenho umas notas aí, eu vou explicar rapidamente aqui na apresentação, e aí a gente já parte para dividir o grupo e fazer essa vantagem competitiva, para, no final, a gente analisar isso em conjunto. Então, aqui a gente tem proposta do serviço, né, que é explicar de forma macro por que ele existe. O ano de fundação é importante para a gente saber se é um player já maduro ou é um player novo. Muitas vezes, quando a gente está falando de um player novo, a gente está falando de players mais ágeis, que conseguem pivotar mais rápido. Por isso que é importante a gente ter esse dado. A gente tem que entender as rodadas de investimento, né, que esses players já conseguiram, porque isso é uma vantagem competitiva, né, um cliente, um rival investido, né, que tem um caixa forte, eles têm uma velocidade de mercado mais forte, geralmente eles têm uma força de marketing mais forte, então é um dado importante da gente ter. Fontes de receita, né, que é a forma como a empresa captura valor, né, como eu falei, expliquei da Hotmart, lá é revenue share. Existem outras formas, né? Existem formas de assinatura anual, de propaganda, igual o Google e o Facebook. Então, depende muito do tipo de negócio, mas é um dado importantíssimo da gente ter mapeado na hora que a gente está fazendo uma análise competitiva, para saber como que esses usuários, esses clientes, esses competidores estão ganhando dinheiro, né? Mensuração aqui do tráfego mensal, aí tem aí o link do SimilarWeb, que é uma página que a gente consegue esses dados. Número de servidores e consumidores, eu coloquei mais para os players aqui que são relacionados a produtos que integram dois tipos de usuário, tipo o iFood e o Rappi, que você tem o servidor, que é o entregador, e você tem o consumidor. Então, a gente tentar ter esse mapa. E para as empresas que são e-commerce, tipo Amazon e Americanas.com, a gente mapeia SKUs, né, que são Stock Keeping Units. Geralmente são mapeamentos no site da gente entender quantos elementos existem dentro do site ali. Por exemplo, um e-commerce de tênis. Qual é o volume de modelos de tênis que ele tem lá? Esses são os Stock Keeping Units deles, né? Quando a gente está falando de iFood e de Rappi, a gente pode considerar de avaliar mais ou menos quantos restaurantes cadastrados eles têm. Então, é tentar mapear esse tamanho de alcance de produto, né, de cada cliente. Categorias primárias é qual que é a principal oferta que a gente encontra dentro do site do cliente. Então, a gente pode analisar aí o que tem no menu principal, quais são as coisas que estão em evidência como mais vendidos, recomendados, o que ele tenta empurrar na minha cara primeiro, né? O que ele tenta me vender primeiro.
análise de redes sociais, e aí a gente entender quais são as redes sociais que eles estão presentes, qual que é a URL, quantos usuários tem em cada uma, qual que é a frequência de post, qual que é a qualidade desses posts, qual é o nível de engajamento. Às vezes é uma empresa que tem um alcance enorme, mas tem um engajamento baixo. Então, a gente ter isso mapeado é importante. Tipos de conteúdo, né, que eles têm nas redes sociais, e aí o tipo de conteúdo, aqui na planilha, eu sugiro que seja só os highlights, né, a gente preencha só com os achados mais importantes, e se a gente for entrar a nível de detalhamento, eu criei aqui um outro template que está em cada linha, a gente tem um slide aqui que vocês podem acessar, e aqui no slide a gente vai ter um frameworkzinho também que vocês podem utilizar para a gente mapear aqui prints de social media, avaliações e análise da página de vendas, da homepage, desenhar os fluxos, né, de usuários quando a gente tiver um UX writer aí ou um UX designer na equipe, análise de UX e análise de UX writing. Eu sei que parece muito, né, o que a gente está falando aqui, a gente não precisa fazer tudo com todos, a gente pode escolher alguns que a gente vai aprofundar mais, mas o importante é que a gente faça o exercício, né. Então, é importante também a gente ter, beleza, tipos de conteúdo, features de personalização, são features que geram retenção, né, nos clientes, então, tudo que é wishlist, favoritar, perfil de usuário, tudo que ele customiza e ele cria algum tipo de relação com o produto, é importante a gente ter isso mapeado também. A gente tem aqui comunidades e UGC, né, User Generated Features. Então, se a ferramenta ela tem features que as pessoas, os usuários colocam conteúdo, né, tipo YouTube, Instagram, a gente analisar se isso existe, sintetizar qual que é a vantagem competitiva desse competidor, e aqui é uma síntese mesmo, é uma coisa pequena, mapear região, que é onde ele surgiu, onde ele é forte, né? A gente tem o WhatsApp que é forte na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil, então a gente tem essa visão. A gente tem aqui análise de UX, que ele entra dentro da apresentação. Análise heurística, que tem outra tabela aqui, que também para quem é UX designer, se quiser dividir no grupo uma pessoa para fazer análise heurística, eu não vou explicar essa tabela, é uma pessoa que já tenha conhecimento de heurística de design. Tem uma tabela pronta aqui também, com framework. E aqui o restante é Customer Review, que eu acho que é a última coisa que a gente procura. Então, é olhar em rede social, em loja de app, Reclame Aqui, o que esses clientes estão reclamando, né? Quais são os pontos de vista dos clientes do ponto de vista positivo e negativo. E aqui também eu sugiro colocar somente uma síntese e, se for aprofundar no slide. Notas gerais, perguntas e questões para a equipe. E a análise a gente não precisa de fazer ela da forma correta, porque essa análise aqui, na verdade, ela é feita depois que a gente faz todo o processo. Porque essa análise ela vem da comparação dos players, né? Então, a gente captura quais são as nuances, né? O que a gente tem que colocar aqui para ser explícito. Então, se vem um stakeholder lá, vem um diretor meu, ele vem entrar nessa planilha, ele tem que entender qual que é a posição do iFood, por exemplo, no mercado em relação a todos os outros, lendo só essa coluna. Então, essa coluna seria o resumo da análise da planilha toda, com foco nesse player. Então, a gente não vai trabalhar dessa forma hoje. Outra coisa que é importante no framework é, à medida que vocês forem capturando dados e informações, e vocês descobrirem que isso é uma vantagem do cliente, que ele faz isso muito bem, vocês colorem o campo de verde. E se vocês verem que isso é uma fraqueza, vocês colorem de vermelho. E aí vocês vão marcando isso dessa forma, que depois, na hora da gente olhar para a planilha, a gente consegue ver nas colunas, se tiver uma coluna que é muito verde, é uma
uma área do negócio que ela é difícil da gente penetrar. Se tiver uma coluna que ela é muito vermelha, a gente consegue perceber que são oportunidades de mercado e como que a gente consegue atacar isso com UX para a gente sobressair em relação a isso. Então, eu acho que ficou claro, né? A gente tem que... Qualquer dúvida, a gente busca aqui em cima informações. Eu coloquei também links de sites e lugares para a gente buscar essas informações. Eu vou só agradecer, então. Muito obrigado a todos que participaram, que ficaram aqui também para a palestra, que fizeram o exercício. Queria agradecer de novo o João aí e o XDA. E qualquer coisa, estou nas redes sociais lá, vão estar na apresentação. Estou sempre aberto para conversas. Se tiver mais dúvida, pode mandar também. E um abraço a todos. Ó.